Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luana e esse vídeo é para falar do tradutor universal. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou uma linguista computacional e que eu vou deixar várias perguntas em aberto para que algum colega venha a complementar essas informações. O motivo pelo qual eu estou trazendo esse tema é porque eu estou discutindo com os meus alunos de Introdução à Linguística sobre os mitos da linguagem que aparecem no livro do Gabriel Otero. No mito número 10, o Gabriel Otero levanta o questionamento se num futuro próximo a gente pode vir a ter um software ou um aparelho que dê conta de traduzir sentenças de qualquer língua automaticamente. Nesse capítulo, o Gabriel mesmo traz algumas informações interessantes e ele traz uma comparação entre uma tradução feita pelo software do Google Translate e uma tradução feita por um ser humano. Quando a gente faz uma comparação entre essas duas possibilidades de tradução pelo software ou pelo ser humano, a impressão que dá é que a sentença do Google Translate é um pouco mais engessada e que a sentença traduzida pelo ser humano acaba tendo uma certa leveza e naturalidade porque a gente tende a fazer escolhas mais ousadas do que o software faria. Agora, quem usa esse software vai perceber facilmente que nem sempre ele resolve os nossos problemas. Então, tem alguns fatores que entram nessa conta do quão eficiente o software pode ser. Um dos principais é o tamanho da base de dados que ele usa para fazer as correspondências. Línguas que tenham uma comunidade de falantes maior na internet, como é o caso do inglês, acabam tendo também uma eficácia maior no uso dessa ferramenta, porque a ferramenta tem mais chance de acertar quais as construções são mais adequadas para determinados contextos, porque ela tem justamente um banco de dados de informações maior para alimentar essa ferramenta. Agora, eu sou particularmente interessada nesse tema porque eu sou fã de uma série que chama Star Trek e desde o início dessa série eles sempre lançaram mão desse recurso do tradutor universal. Essa série a gente chama em português de Jornada nas Estrelas. Ela traz uma narrativa ficcional de como poderia ser as viagens de exploração, da raça humana num futuro não muito distante em que a gente pudesse fazer viagens intergalácticas. Então, quando esses personagens estão viajando pelo espaço, eles acabam parando em certos planetas e entrando em contato com civilizações de alienígenas. Fica claro que nesse contexto, a partir da premissa de que haverá um contato com raças alienígenas, a gente precisa pensar em como vai se dar essa comunicação com essas raças alienígenas. Aí o que os roteiristas fizeram para resolver esse problema de comunicação foi bolar essa ideia de que existe um tradutor universal que faz a intermediação entre o que os humanos estão falando e o que os alienígenas estão falando. Na série, essa tradução é muito naturalizada, porque o que o tradutor universal faz é justamente intermediar as comunicações. Então, é como se, quando um humano falasse, o desempenho do tradutor universal permitisse que o alienígena ouvisse essa fala no seu idioma nativo. E da mesma forma, quando o alienígena fala, o humano estaria também escutando essa conversa no seu idioma nativo. Como a narrativa da série é centralizada na frota estelar terráquea, o que acontece é que o espectador escuta todo mundo falando em inglês e não chega a ter contato com o que seriam essas línguas alienígenas. Então, na prática, o que você vê são as pessoas e os aliens conversando trivialmente. Tem um episódio na série clássica em que o Spock apresenta o tradutor universal para um outro personagem junto com o Captain Kirk e eles falam sobre como esse mecanismo funcionaria. Porque na série clássica eles tinham um aparelho que eles carregavam como se fosse o tradutor universal. Hoje em dia, nas séries mais modernas, é como se esse software já tivesse embutido no comunicador da frota estelar. Então, eles usam um broche na lapela e esse broche na lapela já dá conta de fazer a tradução simultaneamente. Eu vou deixar nos links relacionados alguns vídeos que fazem essa ilustração de como que funcionava o tradutor universal no Star Trek. Eu vou fazer um parênteses para falar de um outro vídeo que está também na descrição, porque tem um episódio de Star Trek Discovery, que é essa mais recente que está sendo lançada,
em que o tradutor universal apresenta um defeito de funcionamento e de repente todo mundo começa a falar em línguas diferentes. Eu não vou nem me arriscar a explicar o que aconteceu na maquinaria desse tradutor universal para que isso acontecesse. Eu não consigo nem entender como que as pessoas podem estar se percebendo falando em línguas diferentes do que elas poderiam saber falar. Mas eu aceito palpites. Então, se você já assistiu esse episódio e você tem alguma ideia de como explicar a Torre de Babel que acontece nesse episódio, por favor, deixe suas contribuições nos comentários. Agora a pergunta é, como que esses tradutores funcionariam na prática? O Google Translate, ele trabalha em cima de redes neurais que são treinadas por mecanismos de aprendizagem de máquina. Então, esses softwares têm que ser treinados apresentando para eles sentenças em uma língua e as sentenças correspondentes em outra língua, para que a partir de um corpus de treinamento ele consiga emitir generalizações e fazer previsões sobre o comportamento de sentenças novas que ele ainda não foi apresentado. Mas como funcionaria o tradutor universal do Star Trek em situações de primeiro contato, que são as situações em que os seres humanos estão começando a conhecer uma nova espécie e não tem ainda uma documentação sobre como essas espécies falam? Essa pergunta vale também para comunidades terráqueas, certo? Que não tem uma base de dados que a gente possa usar para alimentar esses tradutores. Aqui a gente tem uma problemática, porque se você não tem ainda uma base de dados que tenha uma descrição de sentenças em um número suficiente que faça com que esse software seja capaz de traçar as generalizações, como que esse software vai trabalhar? Naturalmente, ele não pode vir de um tipo de algoritmo que envolva esse treinamento por meio de base de dados. Então, ele teria que ir formulando a sua base de dados conforme ele vai escutando essas pessoas falando. Só que daí o problema é que você não tem a correspondência com as sentenças da língua-alvo, ou seja, do inglês ou do português, da língua que seria do falante nativo humano. Então, a gente pode dizer que se esse tradutor conseguisse, de fato, realizar essa tarefa sem treinamento, ele não ia conseguir fazer isso instantaneamente. Ele precisaria de estratégias para lidar com essas informações não estruturadas que ele está entrando em contato. É importante a gente lembrar que esses softwares não funcionam na base da tradução da palavra a palavra. Uma tradução palavra a palavra dá pra gente justamente aquela sensação de estranhamento que eu estava falando inicialmente. Então, se você pegar aquele perfil do Instagram que chama Gringo Dictionary, você vai perceber que lá eles sim fazem a tradução palavra a palavra e eles usam isso como um recurso humorístico, justamente porque essa tradução palavra a palavra não corresponde àquilo que alguém que fala as duas línguas em questão esperaria de uma tradução coloquial. Na série clássica de Star Trek, tem um episódio em que o Capitão Kirk e o Spock estão explicando para um outro personagem como que funciona esse tradutor universal que eles utilizam. E daí a explicação que o Capitão Kirk dá para o funcionamento do tradutor universal que eles usam é que esse tradutor teria um mecanismo capaz de mapear conceitos universais da comunicação entre as pessoas e também na comunicação dos alienígenas, e a partir desse mapeamento construir uma gramática capaz de veicular as ideias principais que estão sendo discutidas. Há certas ideias e conceitos universais comuns a todas as vidas inteligentes. Esse aparelho compara instantaneamente a frequência dos padrões de ondas cerebrais, seleciona as ideias e os conceitos que ele reconhece e então fornece a gramática necessária. Então ele simplesmente traduz suas descobertas para o inglês. Não é 100% eficiente, mas nada nunca é. Aqui a gente vê que o enredo lança mão de uma extrapolação narrativa que, querendo ou não, chega mais perto do que a gente entende sobre o funcionamento de uma gramática universal entre os humanos. Mas o passo maior que a perna aqui é justamente propor que esses conceitos universais também estariam subjacentes à comunicação das outras espécies. Eu acho que ainda assim é um esforço válido que a gente não vê em outros seriados, porque eles tentam dar um embasamento um pouco mais científico para o funcionamento desse plot device, para esse instrumento da narrativa. Se você é um leitor do Guia do Mochileiro das Galáxias, você provavelmente está lembrando do Peixe Babel, que tem muito a ver com essa história. O Peixe Babel também é um instrumento narrativo do Douglas Adams para dar conta dessa comunicação entre espécies.
O peixe-babel é pequeno, amarelo e semelhante a uma sanguessuga, e é provavelmente a criatura mais estranha em todo o universo. Alimenta-se de energia mental, não daquele que o hospeda, mas das criaturas ao redor dele. Absorve todas as frequências mentais inconscientes desta energia mental e se alimenta delas, e depois expele na mente do seu hospedeiro uma matriz telepática formada pela combinação das frequências mentais conscientes com os impulsos nervosos captados dos centros cerebrais responsáveis pela fala do cérebro que os emitiu. Na prática, o efeito disto é o seguinte: se você introduz no ouvido um peixe-babel, você compreende imediatamente tudo o que lhe for dito em qualquer língua. Os padrões sonoros que você ouve decodificam a matriz de energia mental que o seu peixe-babel transmitiu para sua mente. Essa com certeza é uma explicação bastante criativa para um problema que não é nada fácil de resolver. O que eu acho ótimo nessa cena é como o Capitão Kirk admite que a tecnologia tem suas limitações, então não é 100% eficiente, mas que ainda assim a gente pode se beneficiar dela. Então, na prática, é isso que funciona também com os tradutores universais que estão sendo desenvolvidos. A gente não espera que eles mimetizem o modo como a nossa gramática funciona, mas eles dão conta, de certa forma, de fazer as previsões e de ter resultados relevantes. É óbvio que uma ferramenta dessas de tradução vai encontrar certas limitações que são inerentes ao fato de que eles só acessam os dados linguísticos durante a comunicação, enquanto a gente, enquanto está conversando, tem outras pistas gestuais e de prosódia, por exemplo, que ajudam a gente a fazer todo o cálculo de significado. Eu não vou explorar todas as questões desse problema, mas eu quero aqui chamar a atenção para um problema que aparece também quando a gente fala em fazer uma gramática descritiva de uma língua. Se você partir do pressuposto que as línguas são inerentemente heterogêneas pelo modo como elas se organizam, a gente nunca consegue chegar a uma descrição completa justamente porque esse fenômeno é um fenômeno orgânico e dinâmico, ele está sempre em mudança e sempre em variação. Então, sempre vai ter alguns fenômenos com os quais esse tradutor ainda não entrou em contato. Então, os fenômenos que envolvam as variantes, querendo ou não, vão estar de fora desse treinamento. Então, eu acho que o que a gente tem que pôr em discussão não é somente a eficácia desses tradutores, mas se eles podem, de fato, chegar a ser universais. Porque tome, por exemplo, a situação de um turista que está usando um tradutor universal que foi treinado com base nos diálogos das novelas da Globo. Então, provavelmente, esse tradutor universal funciona muito bem nos grandes centros urbanos, mas se ele for para os rincões mais longínquos do nosso país, ele vai encontrar mais dificuldade, porque o estilo de fala dessas pessoas não é aquela prevista por esse mecanismo de tradução. Então, se você pegar essas situações mais heterogêneas, o que vai acontecer é que em um dado momento, esse tradutor vai acabar se confrontando com uma situação muito parecida com aquela do primeiro contato entre seres humanos e alienígenas, porque ele vai estar numa situação em que ele não tem indícios suficientes para prever o comportamento linguístico que ele está ouvindo. Para terminar, eu queria só dizer que eu tentei fazer aqui uma reflexão de cunho teórico, mas a gente pode ainda enriquecer esse debate trazendo mais informações sobre como esses tradutores funcionam na prática, levando em consideração os mecanismos de generalização e de treinamento das redes neurais. Além do Google Translate, eu sei que já existe um aparelhinho chamado Travis e que ele é comercializado com a propaganda de que ele pode falar até 155 línguas diferentes. Eu nunca vi ele em funcionamento para poder dizer quão eficiente ele é, mas eu sei que ele precisa ter acesso à internet para poder funcionar devidamente. Então, ele deve também ter acesso a algum tipo de base de dados. Esse, com certeza, é um tema que dá muito pano para manga e que a gente ainda pode discutir em vários outros níveis. Por exemplo, se tem como a gente bolar um tradutor automático que, na verdade, em vez de partir dessas generalizações de probabilidades, fosse capaz de fazer generalizações em cima de regras de combinatória. E hoje eu me despeço de vocês de uma maneira um pouquinho diferente. Vida longa e próspera!